Boa tarde. Então, mais uma vez aqui no Título de Inspiração, para falar sobre balão gástrico. Os dois convidados especiais, muito especiais. Uma psicóloga e uma nutricionista, para explicar não somente por que se faz com o psicólogo antes, durante e após a retirada do balão. Lembre-se, a obesidade é uma doença e o balão gástrico é só um tratamento. Mas o segmento é eterno, tanto com o psicólogo quanto com o nutricionista. Porque os fatores da obesidade são inúmeros. Não vale a pena agora dizer cada um deles. Tem a doutora Crisângela, que trabalha comigo há muito tempo. Ela é nossa psicóloga e ela atende o paciente antes de colocar o balão, durante e após. Isso mesmo, depois que tira o balão, o paciente continua ainda com o psicólogo. E a doutora Gorete faz o mesmo processo. Ela atende o paciente antes, ela ensina como o paciente deve se alimentar durante e após. Esse segmento é eterno. Doutora, se apresente, fale para a gente quem é a senhora. Então, boa tarde, eu sou psicóloga, Cliciângela, já há 20 anos dentro dessa estrutura, desse trabalho, né, junto com a mente, né, das pessoas, e é de grande importância para mim, agradeço o convite, para que nós possamos trabalhar juntos, né, uma equipe multidisciplinar para ajudar os pacientes que precisam diminuir o seu peso, né, e melhorar a sua mente e a sua nutrição. Por que a obesidade está muito relacionada com a mente? Bom, primeiro que nós comemos as nossas emoções, né? Então, a minha emoção, ela está sempre regendo a minha forma de agir com o mundo. Então, quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, quando eu estou depressiva, eu como essa emoção. E eu tenho um grande ciclo, né? Então, eu me sinto mal, eu fico triste, eu fico chateada, eu fico revoltada por alguma coisa e eu busco no alimento uma gratificação. Então, eu como e eu relaxo um pouquinho mais. Então, esse ciclo, ele começa com essa ansiedade, essa dificuldade de lidar com a minha vida no cotidiano. Eu me alimento para trazer gratificação, consigo melhorar o meu estado emocional, mas quando eu me estresso, quando eu entro em ansiedade novamente, eu continuo o ciclo. E é aí que a gente precisa entender. Por que é que eu tenho que trabalhar o emocional? Eu preciso quebrar esse ciclo. Quebrando o ciclo, eu consigo avançar. Doutora Gorete, se apresente. Meu nome é Maria Gorete Silva. Eu sou nutricionista há 5 anos, nutricionista clínica. E trabalho com o Dr. Marcelo nesse trabalho com o balão gástrico, ensinando o paciente como ele deve comer a partir daquele momento que ele passa pela consulta com o médico, né? Nós não podemos enxergar também que eu não posso comer as minhas emoções e procurar alimentos que possam me saciar de maneira saudável. A gente sabe que o Amazonas é campeão em obesidade. 57,08% da população está acima do peso. E quase 20% é obesa. Qual é o motivo da obesidade? É estresse, é má alimentação ou a associação dos fatores? Associação dos fatores. A população acostumou a comer suas emoções, como a psicóloga falou, e ela vai comendo sem identificar o que ela não, ela sacia a emoção dela e não a fome. Ela sacia a emoção com o alimento, qualquer coisa que venha a alimentar. Então, aquele alimento que sacia, mas que nutre. Mas qualquer alimento, como leite condensado, açúcar em geral, leite condensado, brigadeiro, o que mais dá prazer a ela, que geralmente o que tem mais açúcar é aquilo que deixa o paciente mais alegre, mais feliz. Nesse trabalho, a gente mostra para o paciente o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode estar mostrando para ele o que é saudável e o que não é, o que vai melhorar essa fome constante dele. É aquilo que ele costuma comer todos os dias, que deixa ele mais feliz? Não, a gente pode mostrar outras coisas que podem deixar ele saciado e feliz ao mesmo tempo. Assim como o alimento e o exercício, que vão juntos, eles vão promover uma alegria, que é aquilo que o paciente procura quando ele quer se alimentar de forma excessiva. Bom, o que é o balão gástrico? O balão gástrico é um dispositivo que a gente coloca no estômago, ele entra pequenininho, lá a gente insufla,
ele fica de 500 a 600 ml. Com isso, ele dilata o estômago, empurra os baloreceptores e o paciente tem sensação de saciedade, como se ele tivesse comido alguma coisa. Pode ficar de 6 meses a 1 ano e o paciente chega a perder até 23% do peso corporal. Né? Complicações. As complicações que podem ocorrer é perfuração. Mas quando perfura, você pode tirar até 24 horas depois, né? Porque quando insufla, você põe um líquido azul e quando perfura, o paciente não pode fazer xixi azul. Né? Então, você percebe, pode agendar, não é urgência e nem nada. Né? Quais são as contraindicações? Hérnia de hiato e úlcera gástrica, não se pode colocar. Tá? O balão pode contaminar? Pode. Existe alguma literatura, paciente que foge ao protocolo, come de tudo e às vezes pode dar infecção fúngica. Para colocar esse balão, doutora Cristiângela, o paciente tem que ficar 1 mês antes com o psicólogo. E às vezes vocês mandam para o psiquiatra. E eu já recebi cartinha de colegas suas dizendo assim, Marcelo, esse paciente não tem condições de colocar balão. Se colocar vai ser complicado. Por que a importância da psicologia antes de colocar o balão? Não é só erro alimentar, que ele come muito, não? Não. É extremamente importante, primeiro, que a gente tem que buscar o laudo, né? Então, os médicos, eles sempre pedem o laudo para que se certifique, de fato, que eu posso trabalhar com aquele paciente. E esse laudo é justamente trabalhado em cima dessa estrutura emocional do paciente. Primeiro, eu preciso querer para poder mudar, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, eu tenho que mudar o meu pensamento para poder mudar o meu comportamento. Se o meu pensamento diz para mim que eu nunca vou conseguir, então não adianta eu querer ir lá fazendo algo, porque não tem milagre, né? O senhor mesmo diz, não tem uma pílula que eu vá colocar ali e dizer que vai ficar tudo bem, né? Então, esse acompanhamento né, implantação do balão ou colocação do balão, ele é necessário para que o paciente se engaje junto com a equipe para que ele tenha esse sucesso, né? Veja, às vezes ele culpa, foi mal colocado, né? Não colocaram de forma satisfatória, por isso não estou emagrecendo. E ele traz para ele essa desculpa por ele entender que ele se auto-sabotou, né? Existe essa sabotagem. Então, no consultório, a gente trabalha isso. Cuidado, você vai se sabotar, mesmo depois que você perder o peso e retirar o balão. Então, antes, durante e depois, o processo da psicoterapia, não é? Que é a terapia com o psicólogo, é importante explicar isso, porque existem muitos terapeutas que não são psicólogos, né? E o psicólogo, ele trabalha e entende a mente humana, tá? E como é que eu sou construído nessa mente? Desde a minha infância. Somente terapeuta é uma coisa, psicólogo é outra coisa. Sim. Uma coisa distinta. Perfeito. O psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia. O terapeuta não. Nem sempre ele tem uma faculdade. Tá? Uma pós qualquer. Faz um curso, né? Isso. Assim como a psicanálise, né? Ele não precisa fazer uma graduação em psicanálise. Ele faz um curso, tá? Mas é importante entender o seguinte, que esse paciente, ele não trouxe a obesidade de ontem, né? Ele vem carregando isso com a história de vida dele. E no consultório a gente trabalha da infância até o momento atual. Então, vamos ter um exemplo aqui, tá? Eu tenho uma família que, como eu já falei, a gente come as emoções, então vamos nos reunir, vamos comer, né? Então, eu tenho uma continuação de que comer faz bem. Eu tenho uma cultura que a minha mãe disse para mim, olha, come que você vai se sentir bem. Então, isso eu trago como cultura, né? E aí eu instalo isso no meu mapa mental. Eu sou uma criança, estou com dor de barriga. A mãe diz, não, come alguma coisa, toma um leitinho, faz isso que tu vai ficar melhor. E aí eu trago essa cultura para mim. E eu preciso entender que todo o excesso esconde uma falta. Quando eu como demais, significa que algo em mim, né, falta. Doutora Gorete, quando eu coloco o balão gástrico, digamos 700 ml, o paciente fica com aquela sensação de saciedade, parece que ele comeu muito e não sente mais fome. Mas ele precisa passar com um psicólogo 1 mês antes de colocar o balão.
E às vezes o psicólogo fala assim, Marcelo, esse paciente não tem condições de colocar o balão. Por quê? Por que o paciente precisa, já que ele não está com aquele balão cheio dentro do estômago, precisa do nutricionista? Porque a nutricionista vai auxiliá-lo nessa fase de adaptação com o balão. Indicando ele os alimentos que vão lhe dar saciedade, vão nutri-lo, e fazendo com que ele vá mudando os hábitos com o passar dos dias. Com a introdução do balão, ele vai passar por uma dieta líquida por 24 horas. Passando isso, ele vai começar a fazer uma dieta mais pastosa, e com 15 dias ele já vai começar a fazer a introdução dos alimentos cozidos. Quando eu ponho o balão, coloquei o balão hoje no Chiquinho, acabei de colocar, mando para casa, ele vai comer o quê? Ele vai passar 24 horas em dieta líquida. Passado das 4 horas da introdução do balão, ele vai ingerir a cada 1 hora 100 ml de uma sopa, ou uma sopa líquida que eu peço que eu indico, para ele não perder, não se sentir saciado e não se sentir enjoado. Ele vai estar, durante 24 horas, ele só vai tomar essa sopinha batida e passada no liquidificador e passada na peneira, para não ter nem casca, não ter nenhum resíduo que ele não tenha não possa ter nenhum desconforto no momento que ele estiver tomando. É tranquilo, dependendo. Se ele fizer o acompanhamento de 1 mês antes da introdução do balão, vai ser tranquilo. O paciente chega a perder até 11 quilos em menos de 20 dias. É tranquilo. Basta que ele persista, que ele tenha força de vontade para fazer. E a psicóloga vai estar aí do lado dele, dando esse apoio e mostrando que ele pode conseguir e consegue. Depois que ele coloca o balão, coloquei o balão hoje, quanto tempo depois dele começar a comer? Após 15 dias. Como diz o peão, comida. Após 15 dias, a gente já pode fazer, eu já posso fazer uma dieta normal para ele, que a gente chama de normal. Ele já vai poder comer tudo que ele costumava comer, só que de forma diferente. Ele vai precisar comer mais legumes, verduras, uma proteína, diminuir a quantidade de proteínas, dividindo essa alimentação ao longo do dia. Ele vai estar saciado com o balão ali, mas o alimento vai ser dado para ele todos os dias. Geralmente, eu acompanho o paciente do dia que ele coloca o balão até o término, até a retirada do balão. Diariamente eu entro em contato com esse paciente para saber se está precisando de um auxílio, o que ele pode estar fazendo, de que modo ele pode estar fazendo aquela refeição, aquele alimento, como que ele pode preparar aquele alimento. Uma queixa que eu recebo muito, como que eu posso preparar esse alimento? Então, eu gosto de acompanhar o paciente de perto, mostrando para ele o que ele pode estar comendo ali, como que ele pode preparar. E ao longo desse 1 ano, a gente vai mostrando para ele como que ele pode estar se alimentando, para quando ele fizer a retirada, não ser uma coisa tão dolorosa para ele e ele volte a ter o reganho de peso. O nosso objetivo é que ele não tenha o reganho de peso. É fazer esse acompanhamento para ele não ter o reganho de peso. Doutoras, o balão fica 1 ano com o paciente. Eu vejo ele de 2 em 2 meses. As complicações são menos de 0,01%, que é a perfuração e a infecção. E não causa nenhum transtorno no paciente, porque você consegue tirar o balão antes que ele evolua. Mas eu já coloquei um balão, indo com o psicólogo, indo com o nutricionista, que eu coloquei o balão num dia e retirei no outro. Mesmo a psicóloga autorizando, mesmo a nutricionista autorizando. Por quê, doutora? Vamos lá, vamos voltar no que nós começamos a dizer em relação à minha cultura e a minha crença. Existe algo que a gente chama de crença limitante, né? Então, eu acredito que aquilo não vai funcionar, mesmo eu querendo muito, né? Então, eu me limito. Primeiro... Se boicota. Eu me boicoto, né? Eu coloco, né, o balão para que eu possa perder o peso. Mas a questão está aqui, na minha mente. Tá? E quando eu começo a sofrer, porque eu não consigo ingerir mais aquela quantidade imensa que me traz o prazer e a satisfação, eu entro em pânico, né? E eu acabo surtando. É exatamente aí que acontece
esse grande boicote, tá? A minha crença, o meu pensamento diz, não, tu não podes mais continuar assim, tira, não quero mais e vou ficar gorda e não quero mais pensar nisso. Apesar de eu saber a resposta, me diga uma coisa. O paciente foi lá com a senhora, ficou um ano, se comportou direitinho, e tirou o balão. Eu falei, Chiquinho, você falar com a Crisângela, se quiser ficar acompanhando para sempre. Mas eu já estou bem. Já estou magra. Por que eu preciso ir lá com ela? Por que, doutora? Veja, a questão emocional eu chamo de gangorra, né? Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, e está tudo bem não estar bem de vez em quando, né? Normal. É normal. A gente não consegue Ninguém ficar feliz 24 horas por dia. Não, isso é muito normal. As pessoas têm que entender isso. Inclusive, essa semana, eu fiz uma postagem sobre validação das emoções. Então, as pessoas, elas têm um processo assim, eu não posso chorar porque chorar é coisa de fraco, né? E isso já é uma crença limitante, porque eu posso chorar, tá? Não tem problema de chorar. Agora, eu não posso viver chorando o tempo inteiro, tá? Eu posso ter raiva, mas eu não posso chegar batendo em todo mundo. Então, a mesma coisa acontece com o paciente que não consegue perder peso. Ele já passou por N processos, né? Já buscou vários e vários remédios, fez uso do remédio, engordou o dobro, o triplo, né? Vai para o balão ou vai para a bariátrica, tá? Então, existem essas situações onde ele se vê impedido de se autogratificar pela comida. E como o senhor bem falou, não só pela comida. Às vezes eu paro de comer, mas aí eu começo a fumar, eu começo a beber, eu começo a usar droga. Eu também entro num processo de eu quero fazer sexo o tempo todo. Existem várias compulsões, tá? Então, acaba eu tendo transtorno compulsivo obsessivo. Eu lembro de uma paciente, outro dia no hospital, ela chegou lá, uns 22 anos, 23 anos, falou, vim aqui para colocar um balão. Eu digo, bom dia, tudo bem? Você não quer sentar? Estou bem em pé. Então, deixa eu ficar em pé porque fica ruim. Pois é, deixa eu te explicar para colocar balão. Não quero explicação. Eu quero colocar balão, estou até de jejum já. Digo, não pode, porque você tem que passar com um psicólogo e com um nutricionista. Mas eu vou pagar. Não, todo mundo paga, todo mundo paga. E ele precisa se reeducar para você poder suportar o balão e não ganhar mais peso. E você acha que eu sou mal educada? Não, eu não disse isso, que você é mal educada. É reeducação alimentar. Uhum. Eu quero colocar a porra do balão. Eu digo, você não vai colocar. Não vai, comigo não vai. Moço, você não está entendendo. Eu vou casar daqui a 2 meses e meu namorado gosta de mulher magra. Uhum. E eu quero casar magra. Então ele namora com a pessoa errada. Porque já começou errado. Uma relação que começa errado não pode dar certo. Ela bateu a porta, foi embora, chateada. Até esqueci. 2 meses depois voltou uma mulher magérrima, linda, vestida para matar. Lá tem um botãozinho que a gente aperta aqui, né? Ela entrou, disse, deu uma volta assim, disse, e aí, você gostou? Eu achei que era alguma, né, armação, e eu fiquei aqui apertando a campainha, tava para quebrar. Socorro, aí, né? Socorro, né? Aí entrou o auxiliar, né? Aí digo, lembra de mim não, né? Digo, senhora, me perdoe, aqui é muita gente. Eu tive aqui há 6 meses atrás, quase 7, eu queria casar, queria colocar um balão, você mandou criar vergonha na cara e emagrecer. Eu não disse isso, não. Eu tenho certeza. Mas foi o que deu a entender. Bem, só colocou o balão, né? Não coloquei, não. Como você não colocou e emagreceu? Foi. O que aconteceu? Levei um chifre. O meu noivo me deixou pela minha amiga. Aí eu lembrei que o senhor falou que eu tinha que ir no psicólogo, no nutricionista, fui. Perdi 64 quilos em 6 meses. Porque eu queria mostrar para ele que eu era muito mais gostosa do que ela. Eu digo, isso aqui é determinação. E agora você vai voltar com ele? Ai, doutor, se ele não me quis quando ele era gordinho, agora que ele não vai querer mesmo, porque eu não quero, quem não quer sou eu. Então, tá bom. Isso é determinação. Isso não tem crença limitante. Né? Eu digo, isso veio por quê aqui comigo? Para me mostrar que você emagreceu sem balão? Não. É que eu estou com uma hemorroidade, eu queria operar. Aí eu lembrei do senhor, veio operar com o senhor. Mas o senhor veja que dentro
do processo dessa paciente, existe algo que chama baixa tolerância à frustração. Ela não consegue ser frustrada. Quando o senhor disse, ó, você precisa fazer... Não, eu quero do meu jeito e acabou. É. Tá? Então, essa forma, né, de impor, Imposição. né, ao profissional... Eu também já deixei de atender muito paciente pela a imposição de querer Desse jeito, né? né, o tratamento. Então, assim, ó, eu trabalho dessa forma. Se você não se sente confortável assim, então eu lhe indico um outro profissional. Assim eu não faço. Porque não adianta eu empurrar, né, como diz o povo, goela abaixo a minha forma de lidar com o meu paciente, porque ele não vai avançar. Né? E é exatamente isso. O não é necessário desde a infância. E por que nós estamos tendo tantos problemas, né, de pessoas que passam do limite, inclusive em questões de alimentação? Porque não foram frustradas, não tiveram um não. Né? Hoje a gente não consegue, nem pode dizer não para ninguém. Né? Tá difícil a situação. Mas a frustração, ela é importante, porque ela me faz parar e repensar naquilo que eu preciso mudar. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. E nesse processo, eu tenho que entender que isso é primordial. Que eu entenda que aquele profissional, ele sabe, estudou para isso, mais do que eu. Pior que é o meu. É o seu, doutor? E eu desliguei. Aí Depois tu corta isso aí, viu? A gente corta, se preocupe não, doutor. Pelo amor de Deus, eu falei para não me... Vou desligar. Pronto. Desligado. Obrigado, Washington. E nesse caso, ela teve a atitude certa, né? Ela procurou meios, sem a imposição de um médico, para ela mudar, mudar de estilo de vida. Que dieta nada menos que isso. Mas a diferença dela é que ela tinha uma autoestima estratosférica. Isso. Essas pessoas que não têm autoestima, né, é outra conduta, eles têm amor próprio, é bem legal. Sobre isso, Gorete, alguns pacientes voltam e dizem, pô, Marcelo, estou com a nutricionista, estou com o psicólogo, mas parei de emagrecer. E eu peço a bioimpedância delas antes e durante, eu digo, olha, você parou de emagrecer, mas se a gente comparar seus exames, eles estão maravilhosos. Você talvez não tenha perdendo na mesma velocidade que estava perdendo antes, mas continua perdendo. Isso acontece normalmente? Sim. O paciente ele tem uma perda significativa de peso na mudança de logo no início da dieta, e com o tempo ele estaciona. Mas se nós formos analisarmos os parâmetros dele, gordura e massa magra, ele vai trocando a massa gorda pela massa magra. E por isso ele acha que estacionou. Não, mas ele perdeu peso e ganhou o que é primordial para esse paciente. Ele ganhou massa magra. E ele acha que na cabeça, ele fica ali, sempre está pesando, ele acha que ele estacionou, mas não. Quando acontece isso, dele achar que estacionou de peso, a gente faz um estudo para ver o que está acontecendo. Eu tenho uma bioimpedância tetrapolar, que ela mede o valor de água e gordura, faz essa distinção entre água e gordura do paciente, para ver se ele está com excesso de líquido ou se ele está com excesso de... O que mudou ali nos parâmetros? Gordura, água ou massa magra. E aí a gente faz uma análise e volta a ver isto, e volta a mudar a dieta. O que ele está precisando? Vamos aumentar ali a proteína, vamos aumentar o carboidrato, vamos aumentar o exercício. Aumentando a carga de exercício, ele vai sentir mais fome. Ele sentindo mais fome, ele vai ter mais energia para fazer os treinos que ele precisa. E com o tempo ele volta ele não só vai perder peso, mas ele vai começar a ganhar massa magra, que esse é o fator primordial para o indivíduo ter saúde, é o ganho de massa magra. Perder a gordura e ganhar massa magra. Teve paciente que eu coloquei balão nele, passou uns 5 anos muito bem, depois voltou a engordar, eu coloquei balão de novo nele e acompanhei com um psicólogo. Falei assim, ó, a partir de agora, você percebeu que se
tanto o psicólogo quanto o nutricionista são duas coisas fundamentais. Por quê? Porque a obesidade é uma doença. E aparelho digestivo, da boca ao ânus, não tem um remédio que... Marcelo, eu estou com refluxo. Toma esse remédio, você vai poder comer tudo, não sentir mais nada. Eu estou com dor abdominal quando eu como farinha. Pare de comer farinha. Eu estou com constipação intestinal quando como tal coisa. Pare de comer tal coisa. Assim também é a obesidade. A obesidade é um segmento, um acompanhamento para sempre. Esse paciente colocou balão, perdeu peso, ficou 5 anos bem. Depois, por problemas particulares, ele perdeu algum ente querido muito importante. Ele voltou a engordar. Eu coloquei um novo balão e falei assim, ó, você vai continuar, é o mesmo protocolo, só que segue para sempre. Fica para sempre fazendo terapia, uma vez por mês com o psicólogo, vai com o nutricionista uma vez por mês, vai 6 meses, mas o acompanhamento é eterno. Então, não dá para colocar um balão e achar que você não precisa do psicólogo, não precisa do nutricionista e que retirou o balão, você vai ficar Gisele Bündchen para sempre. Não é impossível. Doutora, dê os seus conselhos finais. Olhando para essa câmera. Ah, muito bem. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Primeiro, entenda. Eu preciso saber o que está gerando, né, essa necessidade de me alimentar. Você passa por alguma situação que está te trazendo ansiedade, estresse, né? E lembre-se, ansiedade é excesso de futuro, tá? Muitas pessoas também passam pela depressão, que é o excesso de passado. Então, identifica a tua emoção. O que de fato você está sentindo? E aí você precisa trabalhar essa emoção. Como? Escrevendo, falando. Eu costumo dizer, fala que o teu corpo sara. Mas se você ficar quietinho, lá no fundo do seu quarto, na sua rede, e não fizer nada, você não vai conseguir. Então, vamos lá. Levanta aí de onde você está. Você não é uma árvore, você não está presa ao chão. Faça seu exercício, como o doutor Marcelo Silva sempre coloca para ter até o desafio dos 15 minutos, né? Olha aí. Nós vamos gravar esse desafio, eu e meu marido já combinamos e marcar o doutor Marcelo Silva. E lembre-se, você pode tudo, desde que aqui na sua cabeça você se determine. Tá? Comece na cabeça. Exatamente. Doutora Gorete, me conta aí. E a nutrição? Fale para o povo o que ele tem que fazer. Fazer acompanhamento com a psicóloga e procurar se alimentar de maneira correta. Seguindo uma alimentação saudável, praticando exercício, boa alimentação, exercício e um acompanhamento psicológico são fatores primordiais para o emagrecimento. O paciente ele precisa saber que ele não está sozinho. Ele precisa de uma equipe por um bom tempo para acompanhá-lo. E quando ele tem esse suporte, ele tem um sucesso ainda maior e melhor e mais constante. Pessoal, eu não coloquei balão. Só coloco nos outros. Mas eu, há quase 10 anos, faço terapia. Eu acho que a terapia devia ser fundamental para todo mundo. Mas o balão gástrico é maravilhoso. Você perde peso realmente. Se você seguir o protocolo é simples e foi feito porque desse jeito vai dar certo. Você coloca o balão, fica 1 ano, você emagrece, você perde peso, você volta a ter autoestima. Mas como a obesidade é uma doença, como as duas doutoras falaram, se você não se cuidar, vai voltar tudo de novo. É seguro, é fácil, tanto para colocar quanto para retirar, e tem resultados maravilhosos. Quando feito da forma certa. Quando feito com carinho, atenção e cuidado pessoal. Amor próprio acima de tudo. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Doutora Gorete também. Espero que a gente possa se ver de novo aqui. Pessoal, até a próxima.